Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. A unidade monetária dólar, e sim um referencial quântico, que uns chamam de moeda virtual, outros chamam de informação virtual, mas o que se trata em realidade é do headset mundial. Então, os 4 bancos nos Estados Unidos faliram, que são bancos em tecnologia e que estavam alavancados através do cômputo de posições a descoberto. Então todas estas tecnologias, estas áreas de projetos, não são processados. Ao não serem processados, criou uma queda aqui no Brasil dos representantes destes bancos. Então os bancos brasileiros, eles estão falidos. Os bancos privados brasileiros estão falidos, porque eles trabalham para o dealer americano do BlackRock. Então, o que se espera no momento é poder proceder com o plano. Mas o plano, ele não foi estabelecido corretamente, porque as investigações das autoridades mundiais e de 60 agências de inteligência estão debruçados nos crimes projetados por este procedimento de devoração de multinacionais e empresas. Então, descoberta toda o modus operandi econômico, mostrou que o impostor não se sustenta e, com isso, não consegue sustentar o plano do BlackRock, o plano da Bolsa de Valores, dando ao conhecimento de que estão todos capengas financeiramente. Não há capital suficiente para estabelecer o equilíbrio
da formação de procedimento de indústrias de serviço, porque elas não estão configuradas no Brasil. Então, eles estão querendo configurar o novo parque industrial. E este parque industrial, ele existe no Brasil, mas eles querem importar mão de obra e, com isso, ter a possibilidade de invasão de pessoas que são soldados travestidos de civis e que trabalham para o PCC do Xi Jinping e que trabalham para a teocracia do Irã e que trabalham para a autocracia do componente em liderança denunciado por narcotráfico internacional, por ser militante comunista, ou seja, ele deu um plágio, uma grande mentira, um plágio político, ao qual ele se mostra um guerrilheiro terrorista como Fidel Castro, como Maduro. Então a Quarta Frota, conjuntamente com todas as autoridades navais do Pacífico, que já rodearam a China e que estão procedendo o entendimento imediato da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte não quer esperar. Então, a qualquer momento o evento pode estourar em horas. Com relação ao embate naval das frotas americanas que se encontram no Mar Vermelho e que se encontram estacionadas na região do Pacífico, engloba toda a área regional da Ásia e dos componentes em litígio que não estão identificados como povos, ou como governos, ou como países, ou como estados. Não tem a vigência, eles não chegaram a acordo, é o caso da Palestina. A Palestina não chegou a acordo para ter o seu país. E o Brasil, deste conglomerado do Black Hawk e também do Foro de São Paulo e do Grupo de Puebla, conjuntamente com o Hezbollah, com o Hamas, com o ISIS, com o Boko Haram, com o Estado Islâmico, eles estão baseados no Brasil e eles querem determinar que a reconstrução da faixa de Gaza, da Palestina, seja processado pelo impostor. Ele tem a tarefa de reconstruir Gaza, a Palestina. Vocês sabem que Gaza era o jet set internacional mundial, frequentava Gaza, mas ficou obsoleto.
Então, eles destruíram a própria população. Eles dizimaram, colocaram a população para ser exterminada, porque eles não têm como manter a população palestina. Então eles destroem tudo, destroem todas as pessoas e querem, numa atitude através de leis e compromissos estabelecidos no Brasil, que o representante de Gaza e da Palestina é o Hezbollah, na sua representatividade consular, que está do lado do Palácio do Planalto, a poucos metros de uma guarnição do Exército, e cuja terra foi doada por Luiz Inácio Lula da Silva, como também a construção deste paiol, que é uma verdadeira composições de túneis debaixo do solo de Brasília. O que eles fizeram em Gaza, esses 5.000 quilômetros debaixo da faixa de Gaza, que tem uma faixa de 13 quilômetros por 4 quilômetros de espessura e 14 quilômetros de extensão, eles igualaram estas cavernas, estes túneis, na capital da República Federativa do Brasil. Então, está tudo visto por satélite, tudo mapeado. Então, a quarta frota, ela vem para a invasão dos túneis que foram feitos pelo ISIS, pelo Hezbollah, pelo Hamas, pelo Comando Islâmico, pelo ISIS, pela Jihad Islâmica, porque todos eles vêm aqui e abrem os fundos para serem administrados e estabelecidos nos 4 bancos do narcotráfico. Eles se projetaram dentro do governo através de composições de partidos que são financiados por eles. Então nós temos o PSOL, temos o PC, o PCdoB, o PT, temos todos os partidos políticos financiados por estes terroristas, que como eles não conseguiram evitar o procedimento da eleição de Bolsonaro, eles tiveram embates internos, eles quiseram estabelecer que tinha que ter alguma pessoa que pudesse fazer frente ao representante da direita, o senhor Bolsonaro. Então eles todos se juntaram e tiraram um condenado, que por ele ser condenado pela região de Curitiba, em 4 instâncias, a qual numa ação monocrática do Fachin, o ministro Fachin, numa ação monocrática, revogou que o foro não era procedente a Curitiba. Mas o foro, ele é procedente a Curitiba, porque é uma vara especializada.
E como todo o procedimento foi feito por Curitiba, ele teve que se estabelecer a responder por Curitiba, o estado de Curitiba. Então, ele alegou que não era o seu logradouro. Então, o Fachin cometeu um erro em colocar um procedimento básico em querer manipular o judiciário. Eles estabeleceram e elaboraram leis para proceder a retirar do cárcere a um condenado em todas as instâncias. Então ele é condenado. Ele não cumpre a pena, mas ele está condenado. Por ser condenado, ele é preso. E por ele ter cometido o mesmo delito, quanto mais no território americano, ele foi dado na investigação como réu confesso, Luiz Inácio Lula da Silva e o seu grupo do Foro de São Paulo. Estabelecido todo este procedimento, eles trabalham de uma forma como se fossem surdos que não estão escutando os recados dados pelas autoridades mundiais, através dos fóruns e dos tribunais internacionais que identificam Luiz Inácio Lula da Silva como narcotraficante, terrorista. Ele e o seu séquito de marginais condenados que cometeram vastos crimes contra o tesouro da República Federativa do Brasil. A dívida interna do Brasil está em 6 trilhões 800 bilhões. E isto tudo é comprometido desde a época em que ele transferiu a dívida externa para a dívida interna, alegando que ele pagou a dívida interna, pagou a dívida externa, quando em realidade ele foi patrocinado pela BlackRock para ele poder tomar a indústria de processamento industrial, o Parque Fabril do Brasil. Ele estabelece agora o crime de perfídia do sistema tributário nacional. Ele faz uma maquiagem de que todo procedimento de cobrança de impostos tem referência a ser pago. Ou seja, é criado impostos para o pagamento da folha dos mercenários que estão todos confabulando na atitude de crime contra a Lei de Segurança Nacional de motim ou sabotagem. Então, este mequetrefe, impostor, criado pelo grupo BlackRock, que quer e precisa do Brasil por causa do volume de dinheiro que ele pode pernoitar no Brasil, a guardar o dinheiro do narcotráfico, que é processado em diferentes países ao qual o grupo BlackRock precisa estabelecer o controle financeiro para que suas empresas, os seus conglomerados de intimidação financeira procedam. Então, o Brasil
é um componente que deve ser preservado, custe o que custar. E todas as empresas de radiodifusão são de propriedade da BlackRock, como todas as empresas que estão estabelecidas no Brasil, elas foram adquiridas por sociedade do BlackRock. O Alckmin pede apoio importante, mas não define eleição, porque ele sabe que não terão êxito nas eleições de 2024, já que todos foram identificados como terroristas. E as máquinas que procederam ao litígio de orientação da China e pagos pelo UBS e pagos por bancos suíços, bancos europeus, que mudaram de dono e que agora pertencem a conglomerados que precisam de aporte financeiro para a sobrevida e que não estão conseguindo se manter porque o grupo BlackRock ele não quer dar sobrevida. Não podendo dar sobrevida, os bancos do grupo da China estão falidos, como também o BRICS. Ele não tem aporte financeiro, porque já a Rússia se serviu e também a China se serviu e agora é o Brasil que se serviu, não se sabe, mas ainda não mostrou o ingresso do capital alegado, que ainda não chegou. Eles alegam que é por causa que não há compensação da nova moeda referencial. Então está tudo atrasado e eles fazem, estes políticos e estes partidos políticos estão se mantendo em silêncio porque eles não têm mais arguições e argumentos para vender novas formas de default nas leis, em procedendo a querer comprar o Congresso do Senado e da Câmara de Deputados do Brasil e vender terras. Então todos eles caíram no conto do vigário, porque os dados inseridos no computador não inseriram de vasta tecnologia de 40 anos, 32 anos pelo menos. Eles pegaram só 3 eleições e procederam a querer estabelecer as descobertas de crimes internacionais que lesaram vários países, 184 países, que passaram a fazer parte do Foro de São Paulo. Então a força, a 4ª frota dos Estados Unidos vem para a invasão de mais de 5.000 quilômetros só em Brasília. Então você tem comunicação pelo subsolo, você pode atingir todos os consulados que você queira investigar. Como também você pode investigar o Palácio do Planalto, a Granja do Torto, a vice-presidência, enfim, todos os locais onde se consagrem reuniões. Tudo isto descoberto. E quem ajudou esta investigação foi Renan Calheiros, com a divulgação de querer dominar o Senado e proceder
a ele ser o gestor deste grupo do Black Hawk. Todos identificados. Os procedimentos para deter a Nasdaq, que é de propriedade do Black Hawk, foi descoberto. Então, não tem como evitar todo o confisco financeiro destas multinacionais que estão a lavar o dinheiro do narcotráfico. E também o aporte financeiro para partidos políticos, todos investigados. Demorou a investigação, porque aqui no Brasil há um procedimento conhecido como da linha pipa, que este procedimento, ele determina que você confessa que houve um procedimento de malandragem jurídica através de aprovação do Senado, da Câmara de Deputados e do Supremo Tribunal Federal, a elaborar leis ou pelo Supremo Tribunal Federal ou pela Câmara de Deputados que orientam a poder modificar e estabelecer leis que otorguem o procedimento de sabotagem contra o Tesouro da República Federativa do Brasil e o povo brasileiro. Então, o componente a ser o mediador de um impasse de descoberta de sabotadores, de espias, de narcoterroristas que estão nos governos de estados, de 27 estados e de 5.070 municípios, com os seus prefeitos, que eles estão aparelhados através do rubro de serem cidadãos com estabilidade funcional. Ou seja, você não pode ser mandado embora só pelo presidente da República, você é concursado. Então você passa a estabelecer o feudo que não acabe para você, porque você é um sabotador que logrou estabilidade financeira através do concurso público e você ter a tua participação no partido político em que você está engajado. É como se fosse facção criminosa, facção dos partidos políticos. E todos eles estão agora tremendo porque o narcotráfico do México está querendo se estabelecer em todo o território do Brasil. E se estabelecendo o narcotráfico mexicano, o entendimento, ele deixa de ser com facções internacionais e passa a ser contra facções internacionais. Porque o México, ele pretende ser o exportador de toda e o distribuidor de toda a substância estupefaciente ou de narcóticos no planeta. E quer se estabelecer no continente sul-americano, centro-americano e norte-americano. E tudo isto já visto pela Quarta Frota, pela OTAN e pela NATO. O procedimento é para erradicar estes componentes através
da liberdade de conflito entre eles e depois se estabelecer. Então, este comportamento ele está sendo muito rápido, ao ponto de estabelecer ogivas nucleares no território da Amazônia, onde as empresas multinacionais não se estabeleceram justamente por ser território do narcotráfico. Tudo isto visto, projetado, e todos eles que foram consagrados à forma vitalícia perderam esse cargo. Então, Pacheco, você tem a possibilidade de se libertar. Por quê? Porque se você fizer a coisa certa, nenhuma atuação contra você será utilizada. Será pronunciado, mas terá a sua vida, vamos dizer assim, mudará de nome, enfim, terá outros procedimentos, como também o Lira da Câmara de Deputados, todos vocês, e também dos partidos políticos, todos vocês, senadores também. Então, a única forma de vocês conseguirem sobrevida é vocês colocarem este mequetrefe na cadeia. Porque ele cometeu crime e ele não está pagando o crime, mas ele foi sentenciado. Então, se ele, perante o julgamento penal civil, ele foi sentenciado e condenado, mesmo não cumprindo a pena, porque a pena foi suspensa, não foi suspenso os crimes, foi suspensa a pena. Então, esse mequetrefe impostor, ele é réu. Em 184 países, estabelecidos aqui no Brasil, procedendo na internet, todos eles identificados. E todos eles monitorados, diariamente. Todos eles. Então, eles foram descobertos. Tanto na Norte-Coreia, como na Embaixada da China, como na Embaixada do Hezbollah, todos eles identificados. E este impostor, ele tem que entender, e todas as autoridades, conjuntamente com o senhor Flynn, entendeu, Flynn, do Black Hawk, você é pessoa não grata. Já está identificado em vários rubros, tanto da Europa, quanto da África, quanto do Brasil, o seu procedimento em querer localizar o seu acervo, ele não tem serventia, porque o senhor não detém a capacidade monetária que o senhor alega ter, porque o senhor processou através de compras de todos os elementos que se façam necessários para a tutela e curatela do pátio fabril, o pátio industrial do Brasil. Gastou muito dinheiro, não conseguiu estabelecer o seu objetivo e agora o senhor está vendo o castelo desmoronar na sua frente. Então todo este procedimento do sujeito deitar na cama, acordar, fazer arguições, inventar palavras de efeito, criar verdadeiros escândalos de parolar, de estabelecer difamações, mentiras, calúnias, em que o senhor aprova hoje uma lei e amanhã o senhor a modifica.
mesmo ela não tendo procedimento, ela não procedeu nem um dia. Então, a situação no Brasil, ela é vista, e pelos tratados de 123 países do Tribunal Penal Internacional, eu, Oscar Aníbal Chapano, árbitro, na função de corregedor-geral em 196 países, 197 países, ainda não foi tocado, 196 países, identificamos o crime de fundadores do Hamas, do Hezbollah, do ISIS, do Estado Islâmico, do Boko Haram, da Jihad Islâmica, do Irã, da Turquia, da China, da Norte-Coreia, todos, e da Rússia, todos envolvidos na parcela do crime que começou com Fernando Henrique Cardoso. Ele faliu o Brasil 5 vezes e computou 3 vezes. E à época, quando foi passado o mando, que ele estava detido, ele não podia passar a faixa, porque ele estava detido, impedido, foi feito um acordo pelo presidente da República em ad hoc, o senhor Marco Aurélio Melo, presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi colocado na função para estabelecer que o Brasil não seria dividido e evitaria com isso entregar a opositores dentro do grupo deles, dos 184 países do crime, da máfia italiana, das máfias do planeta, autoridade, em que eles pudessem estabelecer países. Eles pegavam um estado e fariam um país, como é a Bahia, como é o Pará, como é a Amazônia, como é a Amazônia Legal, onde não há lei, onde não há grupo financeiro, onde impera o narcotráfico, e está estabelecido, e está em guerra, e está atirando contra os nossos filhos que estão fazendo serviço militar e que estão engajados com fuzil a defender a pátria e que as emissoras de televisão não mostram. Então, nós vamos passar a mostrar. Eles alegaram que agora eles vão divulgar todas as ações da Polícia Federal contra o narcotráfico, das ações do Exército, Marinha Aeronáutica, a defesa do Brasil, para mostrar que o Brasil está em regular situação, quando não se encontra em regular situação. O Brasil se encontra tomado pelo narcotráfico de mercenários que se estabeleceram em 27 estados e 5.070 municípios, que são cubanos, venezuelanos, chilenos, porto-riqueños, turcos, também sírios, também iranis, que estão defendendo e estão assessorando o seu grupo armado nesses estados da Amazônia Legal. Tudo isto foi descoberto. Então nós vamos fazer uma varredura em todo o Brasil. Entenderam? Então, não é
os Estados Unidos da América. É os Estados Unidos da América, é a NATO, é a OTAN, é o planeta contra este tipo de liderança em querer otorgar aos grupos do narcotráfico mundial um país do narcotráfico. Então, como a Noruega, a Dinamarca, a Holanda, a França, a Espanha, Portugal, todos, a Itália, a Grécia, a Albânia, todos, a Chechênia, a Ucrânia, todos foram descobertos que sobrevivem e são vendedores e revendedores do narcotráfico. Então eles vendem estas substâncias. E claro, você vende para aqueles que estão na linha de frente. Porque você, permanecendo bem acordado, você sobrevive. Então, estes grupos foram todos descobertos. Então, a contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica já está ciente. Todas as prisões, elas foram otorgadas pela outorga internacional por crimes contra o Exército, Marinha e Aeronáutica na defesa do território da República Federativa do Brasil. Porque o inimigo, ele está dentro do país. Ele é o sabotador, ele é o terrorista. E eles são todos comunistas, terroristas, narcotraficantes. Você dirá, não, eu só quero a liberdade da maconha. Tudo bem, mas você faz parte. Então, todos estão engajados num comportamento libidinoso, num comportamento contra os valores da família, num comportamento contra o bem proceder, onde o criminoso, ele é tratado a bem da lei. E o cidadão, ele é tratado como um pária que vai responder, porque ele só tem outorga dos direitos humanos quando ele vira réu. Então você só tem direito aos direitos humanos quando você bota as tuas digitais na vara de execução penal. Então você aí tem os direitos humanos. Então os bons direitos humanos, ele preserva o preso. Então dá salário ao preso. 2.100 ou 3.200, não sei para quanto vai. Porque 1.420 é o salário mínimo. Eu acredito que seja 2.300, mas eles estão querendo botar 3.000 para manter a comunidade dos presídios tranquilas. Mas não há possibilidade, porque todos eles já estão cansados de permanecer trancados. E eles querem se estabelecer na Amazônia legal e fazer um território. Então, você está vendo que todos os que desembarcaram e são conhecedores deste procedimento fugiram para a Amazônia legal, que são os estados do Nordeste. E lá eles estão procedendo a se estabelecer. Então nós temos a 4ª Frota com o Comando Sur, com a NATO, com a OTAN e com o Pentágono. E vamos proceder de imediato. A situação, ela é muito, muito séria. Porque a opinião pública está sabendo da verdade. Mas a manipulação da CNN, da G1, de todas as emissoras que têm contratos com BlackRock e os seus anunciantes.
Então, por favor, viralize isto o máximo possível e, claro, nós já estamos procedendo. Já temos vários, milhares de americanos já na selva amazônica. E todos eles se encontram na Amazônia Legal, nas fronteiras, e o Maduro quer fazer a guerra ao Peru. E o Lula também quer fazer a guerra. E também o boliviano, que não pode ser otorgado a eleição a ele. Então, nós estamos realmente numa sinuca de bico, mas deixou de ser um nó górdio, ou seja, um nó que é difícil de você desfazer. Esse nó foi desfeito. Mas agora tem um arcabouço, vamos dizer assim, de crimes, de posições monocráticas, através de um autoritário, de uma autoria autoritária, de um impostor que segue à risca as diretrizes de um computador que faliu, porque ele não teve compilado dados e ele também sofreu infiltrações. Então, todos estão cegos. Então, quando eles dizem, nós esperávamos que o PIB fosse 1, e aí aparece o PIB de 3. Por quê? Porque o que foi elaborado já está estabelecido e eles não têm como interferir. Tudo isto já visto, tudo isto comprovado. Então a situação deles é trágica. Então todos vocês que foram fruto de da linha pipa já estão identificados. E não há para onde fugir. E veja bem, não sou eu, hein? É o cargo. E o cargo, quando ele entra, não tem como sair. Quando entrou, já está lá. Quem sabe o que eu estou falando, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Muitos oram para que eu faça a causa deles. E os mesmos oram para que eu saia da causa deles, porque eles são ameaçados e todos eles têm medo. E ficam com medo. Mas aqueles que se beneficiaram e estão bem, são gratos e não podem pronunciar o meu nome, nem dizer quais foram as outorgas que foram dadas de benesse para eles. Mas eles sabem, o tamanho é muito grande, é enorme, mas é delicado, como um verdadeiro instrumento de afinação. Então, por favor, se você puder e quiser me ajudar com o Pix, eu agradeço, porque é a minha única fonte de renda. Eu não recebo, porque só alguns que me acompanham há muito tempo e que me otorgaram esta possibilidade de solicitar ajuda, doação. Meu Pix, oscaranibaltiapano@gmail.com, ou meu Pix, CPF 510-466-44734. Eu desejo a vocês, povo brasileiro, que esteja na internet e que veja tudo, porque o arcabouço e tudo que está sendo liberado aqui, da mesma forma está sendo liberado em todos os países que vocês estão vendo conflitos. Na Espanha, são feitas excessivas posições de transmissão de relatos através das funções dos relatórios, as 60 agências de inteligência, a contra-espionagem da BIM, do SEBIN, da contra-espionagem do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar. E também
do Ministério Público Federal e Estadual. Então vocês, e que nós nos conhecemos, sabemos muito bem como funciona. Então você que foi arguido, que você foi coaptado, você foi coagido a proceder em ato criminoso, não tenha medo. No momento em que a casa cair, você simplesmente vai falar o que aconteceu. E a justiça será feita, porque você não quis mascarar. Então todos, as averbações da Odebrecht no âmbito internacional estão valendo. Então vocês aí do governo desse mequetrefe impostor, então vamos proceder. Entenda, você não inventou a máfia. Você não inventou a merda. A merda existe desde que foi inventado o ser humano, ele faz cocô. Então você está fazendo cagada o dia inteiro. Mas tem gente que está vendo as cagadas e diz quanto tempo você vai ficar na superfície da terra para cheirar a tua merda. Então agora acabou o teu tempo. Entendeu? Até aqui você chegou. Deu lucro? Não deu lucro? Deu merda. Flynn, ô grandão, ele é um galalau de 2 metros e tanto. Ô Flynn, presta atenção, Black Hawk, a casa caiu. Então salva o que é teu e pega esse cara, entrega ele e faz a limpeza, que aí você vai ver como você vai progredir. É muito mais fácil você ganhar dinheiro procedendo a bem da lei, do que você se envolvendo com este procedimento que não dá lucro, porque você só vai dando dinheiro, o dinheiro não rende, não serve para nada. E você não tem paz. Entendeu? Porque por enquanto, quando você estava incógnito, você e teu sócio, estava tudo bem, mas agora foi tudo descoberto. A casa caiu para vocês. Entenderam? Então, vamos proceder. 11h08. Nós agradecemos a todos vocês e pedimos que, por favor, nos ajudem. Viralize isto o máximo possível. Gratidão. Quero aqui apresentar o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano. É o seguinte: Pix, oscaranibalchapano@gmail.com. Repito, oscaranibalchapano@gmail.com. Quero dizer também que o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano está na descrição desse vídeo. Ou seja, na tela do seu celular ou de outros aparelhos. Vocês poderão, na descrição e na tela, depois do Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano, tem aí um link. Clica no link que vocês irão encontrar, certo? Tem mais de 500 modelos. É um celular, né, com lançamento novo, é uma marca, essa marca é conhecida. Nesse caso aí, vocês têm de clicar aí, entrar aí no link, né, vocês poderão observar os preços, ok? Escolher as cores, os modelos, ok? É um preço espetacular, ok? Também vocês poderão, né, descer logo depois aí do celular, conforme o mestre Dinho já citou, certo? Então vocês irão entrar, quando entrar nesse link, né, entrar
É o aplicativo da Shopee, onde tem o local, logo na parte de cima, ali na parte vermelha, não é? Tem ali na parte direita, logo em cima, tem Constru Civil Mestre Dinho, tudo minúsculo. É tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Vocês observarão. É o nome do usuário. Constru Civil Mestre Dinho. Certo? Então, eu sou afiliado da Shopee com o nome de Constru Civil Mestre Dinho. Não é uma loja, eu sou afiliado. Eu só faço indicar. Certo? Eu indico e vocês compram. Depois, eu recebo a comissão do Shopee. Clica aí também no curso de mestre de obras completo. Curso de mestre de obras completo. Está no site da Udemy. Udemy, a sede da Udemy é nos Estados Unidos.